Pai amado, nós agradecemos ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito aqui neste lugar até aqui. E também glorificamos ao Senhor pela vida do pastor Clério, este presente que o Senhor nos deu. E por alguns momentos ele tem estado conosco e abençoado a nossa vida com a graça do Senhor que flui da vida dele sobre as nossas vidas. E mais uma vez te pedimos, Pai, que como um rio que flui, a tua palavra possa fluir do interior do teu ser, vindo, ó Pai, das profundezas da sua graça para os nossos corações, que nós sejamos abençoados pela tua palavra, exortados, consolados e direcionados, ó Deus, diante daquilo que o Senhor espera de nós, que nós venhamos ter um posicionamento mediante a palavra que o Senhor nos dará aqui hoje. Em nome de Jesus te pedimos, usa teu servo para a tua glória, em nome de Jesus, amém e amém. A graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Vocês estão bem? Glória a Deus, pelo menos meia dúzia está bem, né? Glória a Deus. Eu quero agradecer pela oportunidade, mais uma vez, agradecer ao pastor Francisco e a pastora Josi, e na pessoa do pastor Francisco e a pastora Josi, agradecer toda a igreja, amém? Eu amo esta igreja e não vou esquecer do caloroso abraço que eu recebi há um ano e pouco atrás, lá atrás, e que eu levo esse abraço desta igreja. E sempre vou dizer que, por onde eu passar, ou estando aqui ou não, dizer que eu amo essa igreja da Maia, tá bom? Que Deus continue abençoando. Obrigado, pastor Francisco, pastora Josi e os demais pastores que estão aqui, e obreiros missionários, que em nome de Jesus, que Deus continue abençoando. E sem mais delongas, eu peço aos irmãos, em nome de Jesus, que abra a sua Bíblia em 1 Reis, capítulo 17. Primeiro Reis, capítulo 17. Quem encontrou diz amém. Duas pessoas encontrou, foi 2 amém que eu ouvi. Quem não encontrou, tem aqui, ó. Acompanha por aqui. Amém? 1 Reis, capítulo 17, verso 1 diz assim: Então Elias, o tesbitas dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Tão certo como vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho, diga comigo, nem orvalho, nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Que Deus abençoe, em nome de Jesus, podeis assentar. Obrigado. Glória a Deus. Quero também aqui agradecer que eu convidei ali o meu amigo de trabalho, um amigo que eu fiz também há um ano e pouco aí atrás, Vitor Magalhães. Que Deus abençoe, em nome de Jesus, e a sua digníssima que está aí. Que Deus continue abençoando a vida de vocês. Amém? Muito obrigado. Para mim é muita honra recebê-los aqui, entender que você falou, não, eu vou lá para te honrar e está aqui. Que Deus abençoe o teu coração e a tua família, em nome de Jesus. Muito obrigado. Amém? Bom, nós estamos aqui diante de um texto aonde nós estamos vendo um profeta, e eu quero repetir o texto com os irmãos aqui na segunda parte do versículo. Diz assim, ó: nem orvalho nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Nós estamos vendo aqui a responsabilidade que o profeta chama para si. E eu quero ser breve, preciso ser breve com os irmãos, porque a palavra diz que não é pelo muito falar, nem por força, nem por violência, mas pelo agir do Espírito Santo de Deus. Então o que nós esperamos aqui e que vemos que é que o Espírito Santo de Deus continue agindo, assim como agiu através dos louvores, da palavra de oferta, de um aperto de mão, de um abraço, de um sorriso que você deu para o irmão. O Espírito Santo está agindo nesse momento. Ele vai continuar agindo através de mais uma porção da palavra. Nós vimos nos textos que Elias aparece em um momento caótico, aonde Israel estava vivendo um tempo muito difícil. Tudo por causa de um rei desgovernado. Diga comigo, rei desgovernado. Irmão, a pior coisa na minha vida e na sua vida é quando nós somos líderes
ou estamos diante de uma liderança e o governo, ele é desgovernado. A liderança que muitas vezes nós assumimos, ela começa a se desgovernar. E aqui nós estamos diante de um texto onde nós estamos vendo um governo, um rei governado. Aonde ele faz pacto com quem não era para fazer. E muitas vezes nós estamos assim. Nós estamos por uma necessidade. Muitas vezes nos ajuntamos pessoas a qual não era para se ajuntar. E o título dessa mensagem é, e eu peço à igreja que quem pode repetir comigo: abrindo e fechando os céus. A aplicação dessa mensagem é ficar no lugar aonde Deus te colocou. E eu preciso que os irmãos entendam isso. Então, por isso que geralmente eu dou um título na mensagem e um contexto para que você entenda que você precisa ficar, para quando Deus fala em nosso coração, a gente precisa ficar no lugar onde Deus nos colocou. Então nós vimos aqui um rei que ele se desgoverna, ele casa com Jezebel. Vocês conhecem, são leitores da palavra. E aí ele começa a adorar deuses estranhos, fazer pacto com quem não deveria. Então eu sempre digo, irmãos, na oportunidade que eu tenho, não deixe a necessidade fazer com que você saia da presença ou da direção que Deus tem te dado. Às vezes por uma necessidade, por uma dor, você sai da direção que Deus tem te colocado. E aqui o povo começa a adorar deuses estranhos. Elias aparece no capítulo 17, o qual nós lemos, com uma mensagem direcionada ao rei Acabe, dizendo que os céus se fechariam porque Deus não estava agradando da conduta do povo. Muitas vezes os céus estão se fechando na minha vida e na sua vida porque Deus não está se agradando da minha e da sua conduta. E é uma palavra para que nós possamos refletir. O que você, o que nós temos feito para Deus? Porque muitos de nós reclamamos, e a primeira coisa que nós fazemos, e conhecemos a palavra, mesmo assim, na primeira situação de dor, de aperto, de agonia, nós falamos, é Deus. Deus tirou a mão de sobre mim. Não. Deus não tira a mão. Diga comigo, Deus não tira a mão. Não. Isso aí não. Pelo amor de Deus, me ajuda aí. Me ajuda aí. Fala assim, Deus não tira a mão de sobre a minha vida. Irmãos, entenda. Deus está com a mão sobre a minha vida, sobre a sua vida, sobre a tua casa, sobre os seus negócios, sobre os seus projetos. Ele está com a mão estendida. Acontece que muitas vezes sou eu e é você que sai debaixo da proteção de Deus. Nós saímos debaixo dessa proteção. E aí muitas vezes nós queremos que Deus protege a mim e a você no erro. Entenda, no erro, na falha, no pecado, Deus não vai me proteger. Ele vai me esperar. Diga, Deus vai me esperar. A mão de Deus vai continuar estendida no mesmo lugar que eu e você saiu. O que tem que acontecer é eu voltar, ou eu vou voltar para debaixo da proteção de Deus. Se você compra, irmãos, um celular, um tablet, uma televisão, um aparelho eletrônico, na primeira coisa que acontece, se quebrar, se dá defeito, dá problema, você vai levar para onde? Para assistência. Você vai chegar, vai falar para a loja que não estava bom, ele vai pegar aquele aparelho e vai levar para assistência, lugar de origem. Se não tem algo bom na minha vida e na sua vida, se tem alguma coisa que está falhando, não está dando certo, nós temos que refletir e voltar para a origem.
origem é Deus na minha vida e na sua vida. Façamos o homem. Façamos o homem. Deus cria todas as coisas, mas quando chega na parte do homem, ele disse: façamos o homem, a imagem e a semelhança dele. Nós precisamos voltar para a origem. É necessário. Precisamos voltar. É muita audácia do profeta, voltando ao texto, a Elias, porque ele chama a responsabilidade para si. Ele não diz assim diz o Senhor, no versículo que nós lemos. Não sei se vocês observaram, mas ele diz assim, ó. Olha o texto. Segundo a minha palavra. Ele está falando dele. Quem é de nós que temos essa autoridade em Deus para dizer assim, ó, segundo a minha palavra, não vai chover durante 3 anos? Esse é alguém que confia, que sabe o Deus que serve. E a pergunta que eu e você, que nós devemos fazer todos os dias de manhã nas nossas orações, é: quem sou eu para Deus? E quem é Deus na minha vida? Quem somos nós, irmãos, para Deus? Nós precisamos entender esse propósito. E quem é Deus na minha vida? Quem é Deus na sua vida? Essa pergunta a gente deve fazer todos os dias para a gente não esquecer. De forma alguma, de quem é Ele em nossas vidas. Se nós levantamos, respiramos, andando, caminhando, trabalhando, nós temos família para cuidar, é Deus. Só é Ele. Mais ninguém. A palavra diz que tudo que nós temos é dele, vem dele e é para ele. Tudo. Deus honra a palavra dele sobre o profeta, mas Elias tem 2 mensagens, diga comigo, 2 mensagens. 2 tipos de mensagem, ele abre céus e fecha céus. Será que nós temos a sensibilidade para abrir e fechar céus? No capítulo 17 que nós lemos, ele fecha céus. Ele vai fechar o céu. Mas no capítulo 18, verso 41, ele abre os céus. Então, Elias, pelo poder da palavra, ele abre céus e ele fecha céus. Porque, irmãos, abrir céu é fácil. No sentido de que eu posso chegar aqui, posso ministrar uma palavra avivada, eu estou abrindo céus. O povo entra numa condição de desacreditar de Deus. Então ele acha que são outros deuses que estão fazendo tudo. E o texto vai dizer que há uma necessidade. Elias se levanta para mostrar que quem está fazendo tudo aquilo ali é Deus. Mas ele fica só. Mas ele precisa provar isso. E aí eu trago a reflexão dos irmãos para que você possa ler os versículos 17 e 18 para que você entenda. Leia em casa. 1 Reis 17, não dá tempo de ler tudo isso aqui. O tempo é corrido. Mas eu quero que você entenda. Deus quer abrir céus aqui hoje. Lembra do profeta Ezequiel? A Bíblia diz que ele estava à beira do rio Quebar. A Bíblia diz que o céu se abriu. E veio uma voz, uma palavra em direção a ele, disse: levanta-te, põe-te de pé e eu falarei contigo. E essa é a palavra para a igreja hoje: levanta-te, põe-te de pé e Deus falará contigo. Deus vai secar a minha terra e a sua terra. Diga, para quê? Para você se aproximar dele. Às vezes a minha terra está seca, que é para me aproximar de Deus. E muitas vezes nós não entendemos o porquê. Porque a porta de emprego fechou. Porque nada está dando certo. Porque o salário não aumenta. Porque a bendita da moradia não chega. Às vezes a porta se estreita.
para que eu e você, nós nos aproximamos de Deus. As dores vêm, irmãos. Eu estava fazendo 32 casas de paz com a equipe jovem lá no Brasil, uma época. Só que eu estava tão envolvido dentro da obra. Eu estou dizendo esse testemunho para você, para que você entenda que vai chegar um tempo que Deus vai parar você, para você escutar Ele. Porque senão fica o ativismo. Vem na igreja, senta, levanta, vai embora. Vem na igreja, trabalha, volta, senta, vai embora, leva uma palavra e tal. E quem é você depois daquela porta? Quem sou eu depois da porta da igreja? O que eu tenho feito depois da porta da igreja? Eu sou um ativista na igreja? Ou sou alguém que confia no Deus que eu sirvo? E eu estava nesse ativismo na igreja. Até, eu costumo brincar, até aniversário de boneca, se estivesse na igreja, eu estava lá. Tudo da igreja. E eu liderava uma equipe jovem, e eu estava com esses jovens fazendo casa de paz, evangelismo. E as pessoas que estavam em minha volta falavam comigo, Deus falando através das pessoas que estavam em minha volta. Minha filha falava, pai, tem que parar. A necessidade da atenção, a esposa falava, tem que parar. Parte da minha liderança, que eu liderava só nessa equipe jovem, 11 pessoas, 11 líderes e colíderes. Tem que parar, calma. Eu não, bora fazer. E tem que fazer, irmãos. Mas é chegar um tempo de você escutar a voz de Deus. Eu lembro que um dia eu terminei mais ou menos às 21h30. Terminei a última casa de paz, a última ministração. Fui para casa, cheguei, tomei banho e tal, tudo certinho. Fui lá, fui deitar. 2 horas da manhã, a perna travou. 7 horas da manhã eu estava saindo com essa dor na perna, não podia pisar no braço, no colo. De 2 amigos que eu tinha. Veio me buscar para levar para o hospital. Fizemos todo tipo de exame, nada. Na semana seguinte eu tinha que levar essa liderança jovem toda para Porto Seguro, cidade vizinha, para um congresso. Não fui. Fiquei em casa com a perninha para cima. Só doía. Não tinha marca, não tinha mancha, não tinha nada, só doía. Todos os exames, não tinha nada. Aí fiquei só, e o pessoal mandando os vídeos, mandando tudo para mim. Ah, tá aqui, tá bonito, tá não sei o quê. Eu falei, tá bom, e eu tô aqui com a perninha. Sexta, sábado, domingo, segunda-feira eu estava de pé, bom, não tinha nada, não estava doendo nada mais. Aí Deus falou assim, eu precisava te parar para você me ouvir. Tem um tempo de parar. De você dar atenção para Deus, voltar sua atenção para Deus. Nós precisamos. E Deus está querendo falar comigo e falar com você, e nós muitas vezes não estamos dando atenção. E estamos deixando passar tempo. Não deixe passar o tempo. Se Ele te chamou para conversar, converse com Ele. Para. Se é para parar, para. Então Deus muitas vezes está fazendo isso, secando a nossa terra para a gente poder aproximar dEle. E eu quero citar mais um exemplo aqui, o do filho pródigo. Todos aqui conhecem a Bíblia, sabem da história do filho pródigo. A Bíblia diz que o filho pródigo teve desejo. E eu vejo muitos pregando aí, dizendo que o filho pródigo comeu comida de porco, não sei o que, tarará. Não, ele teve desejo. A Bíblia diz que ele teve desejo. Ele desejou comer, mas não podia. Eu não sei qual é o pior. Se é comer comida de porcos, ou se é desejar comer e não poder comer porque não é dele. Mas entenda que a comida de porcos dessa época, irmão, não era alfarropas. É uma fruta. E eu não quero entrar nesse contexto só para que você entenda. Então muitas vezes você vai daqui, mas é lavagem que a gente costuma, é da lavagem, da rede de comida. Não, não era essa comida. Era uma fruta, depois vocês pesquisam. E ele teve o desejo, mas aí ele resolve voltar para casa. Quem conhece o texto sabe, ele resolve falar assim, eu vou voltar para a casa do meu pai. Porque lá tem pão para os trabalhadores dele, os empregados, come todos os dias. E eu estou aqui querendo comer a comida dos porcos e eu não consigo comer. Então ele volta para a casa do pai, não porque teve saudades. Ele volta para a casa do pai porque teve necessidade. E assim é Deus me apertando e te apertando. Para que você chegue-se a Ele, nem que seja pela necessidade.
tem um filho, Isaac, significa alegria. Mas aí Abraão faz o quê? Dá aquela esquecida de Deus e fica brincando com Isaac. Olha o carrinho do menino. Oh, meu filho, que maravilha. Bora, Isaac, pega o jumento, bora ali, bora resolver a coisa. E cadê Deus? Abraão, pai da fé, considerado pai da fé na Bíblia. Aí Deus falou, que maravilha. É assim, que eu te dei Isaac, foi para isso, te dei alegria para isso. Ele fala, Abraão, você está aí? Tô, Senhor. Me dá Isaac de volta. Você vai aproximar de Deus ou vai querer que Ele te pede o seu Isaac de volta? Aí a gente precisa escolher. Ou eu aproximo de Deus ou Ele vai pedir o Isaac de volta. Quem está entendendo a mensagem, diga amém. Então vamos à frente mais um pouquinho. A mensagem de Elias no capítulo 17 é: os céus vão se fechar, o povo volta para Deus. A mensagem no capítulo 8, verso 41 é: abre os céus. 3 anos se passaram, mas quando o povo volta para Deus, uma grande chuva, a Bíblia diz uma abundante chuva. Uma abundante chuva vai vir. Abundante chuva. Engraçado, irmãos, interessante, melhor dizendo, que aqui no verso 40 diz assim, então disse, capítulo 18, verso 41, então disse Elias a Acabe, sobe, come, bebe, porque já se ouve ruídos de abundante chuva. Aí em seguida, a Bíblia fala que ele fala para o moço, aprendiz de profeta, vai. E Elias coloca a cabeça entre as pernas. E a Bíblia não diz, mas eu creio que ele estava em oração. E ele diz assim, vai chover, Acabe. E ele pede ao moço para que vá dar uma olhada. A Bíblia diz que ele vai ele fala assim, não tem sinal. 2, 3, 7 vezes. Aí na 7ª vez, ele fala assim, tem uma nuvem do tamanho da palma. Não é da mão, é da palma. Só a palma da mão de um homem. Aí o que ele faz? Ele fala assim, então vai lá, avisa Acabe. Avisa ele que desce lá porque vai cair chuva. Eu fico imaginando a cabeça desse aprendiz de profeta. Falou, Elias está... Esse meu mestre está meio maluco. Uma palma, é uma nuvenzinha, uma palma só. Ele está dizendo que vai cair uma abundante chuva. Como é que... É assim que Deus faz, irmãos. As pessoas olham para você e falam assim, bem assim, é um nada. Diante de Deus, é um tudo. Você fala errado, você não está certo, você não está vestindo a roupa certa, você não está pronunciando correto. Mas para Deus... Ele vai te usar, Ele vai colocar palavras novas em sua boca. E Ele vai tirar abundante chuva dessa pequena nuvem que é eu e que é você. No versículo 1, como nós lemos, ele profetiza. No verso 2, veja bem aqui, irmãos. No verso 2, ele manda o profeta esconder. Isso aqui é interessante, irmãos. Eu quero... No versículo 1, ele profetiza. Diz que não vai chover. Aí no versículo 2, e não é só chover, né? Ele diz que não cai nenhum orvalho. No versículo 2 ele diz assim, veio-lhe a palavra do Senhor, dizendo, retira-te daqui, vai para o lado oriental e esconde-te, junto à torrente de Querite, fronteira do Jordão. Aí Deus manda, entenda uma coisa, já pensou você no auge da fama? Pregador com mais de milhões de seguidores. Eu quero ver fazer isso aqui. Porque nós estamos cansados de ver nas internet. Deus fala comigo e tal, e faz e acontece. Ok. Que Deus fala, eu não duvido, de forma alguma. Porque a palavra dele fala com nós. Agora eu quero ver você obedecer. Lá no Brasil tem o costume de você comprar um carro, você coloca lá, Deus é fiel. É assim ou não é? No vidro do carro, no fundo. É desse jeito, Vitor. O cara compra um carro e bota lá, Deus é fiel.
Que Deus é fiel, todos nós sabemos. Porque nós estamos de pé porque Ele é fiel. Agora eu quero ver quem é o que vai colocar lá assim: eu sou fiel a Deus. Muda o contexto das coisas. Amém? Então, Deus faz as coisas para mim e para você, irmãos, para se aproximar dEle. Está acontecendo algo para que eu aproxime de Deus, para que você aproxime de Deus. Então eu estou vendo aqui um profeta que profetizou em um dia, no versículo 1, que não ia chover. Ou seja, a fama dele, pum, estourou. 1 milhão de seguidores, só nessa profecia. Aí no outro dia, Deus fala com ele bem assim: vem cá, você profetizou lá? Ó, beleza. O povo vai agora, ó, se ajustar. Mas deixa eu te falar uma coisa para você. Você vai ter que sair de cena. Você vai ter que se esconder um pouquinho. Porque quem tem que aparecer sou eu. Não é os likes, não, do seu Facebook, do seu Instagram. Quem tem que aparecer aqui sou eu, tá bom? Agora você vê no texto, você vê Elias retrucando Deus? Não. Você vê Elias reclamando que vai ficar escondido? Não. Ele entende e é uma provisão de Deus para a vida dele. Então num dia ele profetiza e acontece. No outro, o que acontece? Deus fala: agora retira de cena que eu preparei. Olha o texto que diz, versículo 4. Cadê? É o 4? É o 4 mesmo, não é isso? 17:4. Diz assim, ó: beberás da torrente e ordenei. Diga comigo, ordenei. Então ele ordenou aos corvos que ali mesmo te sustentem. Foi, pois, e fez segundo a palavra do Senhor. Retirou-se, habitou-se junto à torrente do Querite, fronteira ao Jordão. A Bíblia diz que quando Deus fala com Elias, ele já ordenou. Quando Deus fala comigo e com você, ele já ordenou, ele já preparou. Ele não falou assim: Elias, vai lá para o Querite que eu vou mandar os corvos te levar algo. Não. Ele disse assim: Elias, você vai porque eu já ordenei. Já está preparado. Você não vai passar sede, porque os corvos vão levar carne, vai levar pão, e tem o rio do Querite que você vai beber a água. Irmãos, entenda, são 3 anos de seca, sem água, sem chover, sem orvalho. A água nessa época estava valendo o quê? Ouro. Mas Deus já preparou. Se Deus te mandou, Ele já preparou. Está doendo, Deus, mas já está preparado. Está difícil, mas já está preparado. A água está secando, mas já está preparado. Deus não está fazendo, Ele já fez. Ele já fez. Ele já me amou. Ele já te amou, Ele já amou esta igreja. E é por isso que eu amo. E é por isso que você ama. A Bíblia diz que se eu hoje amo, é porque Deus nos amou primeiro. E o que é que nós estamos esperando? Esperando mais o quê? A gente está sempre esperando alguma coisa, né? E a gente não consegue profetizar sobre as nossas vidas. Porque nós não temos muitas vezes a confiança. Porque na primeira dor, a gente já desiste. Em Êxodo capítulo 14, vai contar uma história de um povo que os irmãos conhecem. Estava fugindo dos egípcios, o povo de Israel. E aí Deus manda eles recuarem e entrar em Pireiote. Quando eles entram, ele vai ver que de um lado é morro, do outro lado também é morro. Atrás estava vindo os egípcios, e na frente
Tinha um rio. Aí eles começam a reclamar, pastor. Antes tivesse ficado lá. Não é assim que a gente faz? Se é para vir para aqui, porque eu não estou no Brasil passando por uma situação dessa? Hã? Deus te trouxe aqui, irmão. Ele quer fazer algo na sua vida. Deu para entender? É assim que Deus faz. Ele está fazendo algo na sua vida, é aqui. O mínimo que Ele pode estar fazendo é tratando esse coração meu e seu. E aí o povo começa a reclamar, e aí, de repente Moisés, ei, calma aí. O milagre vai ser aqui. Deus já falou comigo. E ali foi o que aconteceu. Vocês conhecem o resto da história. Irmãos, nós precisamos entender que há um propósito sobre as nossas vidas. Quando Deus mandar que eu saia de cena, eu preciso sair de cena. Se é o tempo de esconder, eu preciso esconder. A Bíblia diz que está tempo para todas as coisas. Irmãos, conhece esse versículo aí? Você chegou na igreja, você já aprende logo na primeira aula da escola bíblica. E eu sei que todos aqui, todos, vêm na escola bíblica às 5, né, pastor? Mas eu estou profetizando. Pode não vir, mas eu estou profetizando sobre a vida de vocês. Que venha, porque aprende. Amém? Então, irmãos, o que é que nós temos aqui? Nós temos a hora de estar embaixo e a hora de estar em cima. A Bíblia diz que os corvos vai levar pão e vai levar carne por cima, mas por baixo tem o rio, aonde tem água, para que eu e você beba essa água. Amém? Nós precisamos entender que Jesus é a água viva da fonte. E essa água não pode faltar em mim e em você. De forma alguma. Nós precisamos beber dessa água todos os dias. Então o céu está se abrindo sobre a minha vida e sobre a tua vida. Agora resta eu e você nos posicionar para receber. A Bíblia diz assim, ó, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo de Deus. Recebereis poder ao descer. A pergunta que eu te faço é, qual é a sua posição hoje? Porque às vezes a nossa altivez está até essa altura, ó, lá em cima. Eu quero saber se você está acima do Espírito ou abaixo do Espírito. Porque se você estiver abaixo do Espírito, você vai receber. Porque a Bíblia fala ao descer sobre vós. Mas tem gente que é tão orgulhoso, prepotente, que ele está acima do Espírito. Ele está muito cheio para receber o Espírito. Precisamos ter cuidado com isso. Precisamos ter a sensibilidade. Aonde é que nós vamos abrir céus, aonde é que nós vamos fechar céus? Aonde é que tem realmente a necessidade de abrir céus e aonde é que tem a necessidade de fechar céus? Aonde é que eu tenho uma confiança que Elias teve aqui, de falar assim, é segundo a minha palavra, porque eu confio no Deus que eu sirvo. E Deus vai honrar a minha palavra e a sua palavra, como honrou a palavra do Elias. Preciso me colocar na brecha. Eu preciso colocar diante da porta da tenda. Porque quando a porta abrir, nós entramos na tenda. Então a palavra hoje é espera, diga comigo, espera, confia e fica. Eu tenho assim um maior, vou usar a palavra orgulho, irmão, de estar aqui, de ser abraçado por esta igreja, de sair ali 6 meses que eu fiquei fora, chegar aqui agora e ver essa igreja como está hoje, procurando um ponto maior, porque está faltando espaço. Esse é um problema. O melhor problema que pode acontecer numa igreja é faltar espaço. Está cheia. Estou com um problema, está como? Está cheia. Então, vamos lá, vamos procurar um espaço maior. Sabe? É ver um monte de rostos novos aqui, buscando a face do Senhor, cujo Elias estava sobre a face dele, segundo a palavra. Você e eu, nós estamos sobre a face de Deus. Nós precisamos entender a necessidade de servi-lo.
precisamos esperar, precisamos realmente ficar no lugar que Ele nos colocou, precisamos enraizar. A Bíblia diz que nós precisamos criar lodo no lugar que nós estamos, e tem muitas pessoas que não estão criando lodo. No primeiro convite, não vou na igreja, vou tocar em tal lugar. No primeiro convite, não vou para a igreja porque eu estou pregando em tal lugar. Se chamar para um evangelismo, não vai. Ai, que dor no coração. Acha que evangelismo é você estar de igreja em igreja pregando, irmãos, ou você cria lodo? Essa é a palavra, irmão. Espera, confia e fica. Ele esperou, ele confiou e ele ficou. Aí as coisas aconteceram. E para finalizar, irmãos, eu quero seguir lendo aqui no verso 7, 17, 7. Olha o que aconteceu. E aqui já entra em outra mensagem, mas eu preciso finalizar aqui para fechar essa mensagem. Tá? No verso 7 diz assim: mas passado dias, a torrente secou, porque não chovia sobre a terra. Aí você pode estar pensando, pronto, Deus me colocou aqui, agora eu estou vendo os dias se passarem e o rio está baixando o nível. Daqui a pouco, Edgar, a corrente está fininha, você já atravessa assim, ó, do rio. Você fala, e mais quantos dias, mais quantas horas vai ficar para secar esse rio todo e eu ficar com sede? Talvez você e eu, nós começássemos a murmurar, falar, mas Deus está aqui, o corvo vem, traz o pão, eu estou comendo, traz a carne, eu estou comendo. Mas quando eu olho para o rio, está secando. E agora? Será que a semana que vem eu vou ter água? Mas você não vê no texto de forma alguma, nem Elias pedindo para ir para o Querite, nem ele pedindo mais outra provisão. Não, ele só está confiando e esperando e ficando na posição que Deus o colocou. Aí quando eu espero, diga, quando eu espero, quando eu confio e quando eu fico, Deus faz. Aí veja bem o que Deus fez, só para a gente fechar aqui. Aí no versículo seguinte, que já entra sobre a viúva de Sarepta, diz assim, ó, então lhe veio a palavra do Senhor dizendo, ele estava lá, a água secou, ele estava esperando, ficando na posição que Deus colocou ele, mas ele não pediu nada, ele só esperou, só ficou e confiou. Aí veio a palavra do Senhor dizendo, dispõe-te e vai a Sarepta, permaneça em Sidom, demora-te ali onde ordenei. Ó Deus ordenando de novo. Ele ordenou os corvos que desse comida. Agora ele está ordenando uma mulher, uma viúva, para que cuide de Elias. Irmão, se o rio está secando, Deus já está providenciando. Espera, confia e fica. Porque Ele vai fazer o processo. Não precisa você se desesperar. Espera, confia e fica. Ele ordenou uma vez, ordenou a segunda vez, e se necessário Ele vai ordenar quantas vezes for na minha vida e na sua vida. Quem recebe essa palavra, dá um glória a Deus, aplauda o Senhor Jesus e que Deus abençoe em nome de Jesus. Muito obrigado, pastor.